Olá, meu nome é Janaína Rodrigues, eu sou uma das sócias da Covac Sociedade de Advogados e estou hoje aqui no Covac 1010 para falar sobre transparência no terceiro setor. Eu escolhi esse segmento porque é onde eu atuo diariamente, mas tudo que for falado aqui, as premissas básicas, podem ser plenamente aplicáveis a qualquer organização, independentemente do porte, da natureza jurídica. O que eu quero compartilhar é que existe diversas normas já tratando desse assunto. Então, quando a gente olha lei de parcerias, né, a lei do Mirosky, as leis que regulam qualificações como SEBAS, OCIP, OS, as normativas que falam de lei de acesso à informação também tem diversas disposições para tratar da publicização da relação de quando eu recebo recurso público. Mas, quando eu confronto essas normativas com as páginas institucionais das instituições, eu percebo que o cumprimento é muito incipiente, é aquém do que realmente se espera de uma instituição que eventualmente receba recurso público. Não obstante, eu quero compartilhar aqui o caso do Estado de São Paulo, onde o Tribunal de Contas, em 2018, notificou os municípios e as organizações da sociedade civil de que passaria a realizar o controle também dessa transparência. Então, a notificação foi nesse sentido: olha, conhecemos todas as normativas que tratam de transparência, passaremos a verificar o cumprimento ou não de tais normas. E em 2020 foi divulgado um relatório após fiscalizar 200 organizações, onde o Tribunal de Contas analisou aspectos de funcionalidade, de transparência ativa, da instituição de canal de ouvidoria, e as constatações foi que realmente precisa de um amadurecimento da cultura de transparência. Só para a gente ter uma ideia, né, das constatações, 51% das instituições não possuíam informação sobre endereço, horário de funcionamento e os dados sobre telefone, com quem que a pessoa pode falar quando tem alguma dúvida. Olha que absurdo, né? São informações muito fáceis para subir dentro de um ambiente que a instituição já possui portal. E aí eu realmente entendo que a gente precisa quebrar essa barreira. E eu formulei aqui umas 3 perguntas básicas para orientar um pouquinho o nosso debate e colocar uma sementinha aqui para todo mundo. Primeiro, qual é o nível de amadurecimento de transparência nas nossas organizações? Se a gente for olhar o site, como que eu me apresento? A segunda questão é: o compliance contribui? É uma boa ferramenta para a questão da transparência? E qual é a relação dessa com a LGPD? E uma última pergunta que eu apresento aqui é: quando a gente fala de transparência, é só apresentar essa informação no site ou é algo mais profundo? Bom, sobre a primeira pergunta, que é o nível de amadurecimento dos nossos portais, eu gostaria muito que todo mundo fizesse o exercício de olhar o que o nosso estatuto fala sobre publicidade. Provavelmente vocês irão encontrar alguma disposição sobre publicizar documentação contábil. Eu entendo que para quem é sem fins lucrativos, isso seria meramente apresentar no site da instituição, por exemplo, né? Eu poderia colocar na recepção, mas também uma forma de dar uma ampla divulgação é no site. E aí eu também peço para que todo mundo faça esse exercício de olhar os termos que a instituição possua com o poder público, as qualificações, para avaliar se de fato tudo que está sendo posto está em conformidade com a prática da instituição. E aí vem a pergunta, né? E como que fica a questão da LGPD? Você vem e me fala que eu tenho que ser plenamente transparente, mas tem a LGPD que fala que eu tenho que proteger os dados. Bom,
eu entendo que não existe incompatibilidade entre esses dois sistemas. Primeiro, porque a gente tem que lembrar que a LGPD ela protege os dados das pessoas físicas. E a transparência, ela quer, na verdade, que seja informada a evolução, né, dos gastos, das ações da instituição. Mas se eventualmente essa informação passar pela exposição de algum colaborador, de alguma pessoa física, obviamente que tem que se dar tratamento à luz da LGPD. Então, o que a gente percebe? Que há uma convergência sobre a questão, né, sob o ponto de vista do compliance. Eu entendo que o compliance é uma ferramenta poderosíssima para a conformidade da transparência. Porque primeiro a gente faz o quê? Um diagnóstico de quais são as relações que a instituição está envolvida, quais são as obrigações que ela deve cumprir. E depois há toda uma orientação de como cumprir e vai cair, obviamente, numa rotina para averiguação desse cumprimento. Então, entendo e reforço a necessidade do compliance. E por fim, sobre a questão se a publicidade, se a transparência é somente divulgar no site. Obviamente que não. Transparência é algo cultural. Ela envolve prestação de contas, ela envolve ser transparente nos procedimentos internos e também na relação com a comunidade. Então, o que a gente percebe que no Brasil está crescendo, né? A sociedade civil exigindo por organizações mais transparentes, independentemente do segmento, porque isso faz com que eu tenha credibilidade, com que eu compre o produto, com que eu eventualmente faça a doação para a causa. Então, é algo que a gente não tem mais como retroceder. É clamado pela sociedade a transparência. E quando a gente está falando de recurso público, né, de uma instituição que recebe o recurso diretamente ou indiretamente, né, via imunidade, aí que a gente tem que ter mais zelo ainda nessa transparência. Então, como que a instituição recebe um cidadão que queira avaliar os documentos contábeis, né? Se bater alguém na porta da instituição, me passe a sua DRE, será que a gente está preparado para esse tipo de provocação? E a lei, na verdade, por exemplo, na questão do SEBAS, ela exige isso, né? Quando a gente vê, deixar a placa sinalizando que a instituição tem SEBAS. Qual que é a finalidade dessa obrigação? É justamente que a sociedade saiba que tem bolsas de estudos naquela instituição e que o edital para a competição tem que ser amplamente divulgado. Então, a sociedade vai começar a cobrar. Cadê o edital? Então, é algo inquestionável para quem recebe recurso público. E aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês, né? Sempre eu escuto das instituições que existe um custo para tudo isso, porque querendo ou não, eu coloquei ferramentas, né, do compliance, falei um pouquinho da LGPD e tudo isso está alinhado com a transparência. Mas a gente não pode esquecer que também o custo da desconformidade é muito grande. Então aqui, só para finalizar já essa fala, a LGPD, né, agora a sanção entrará para valer em agosto de 2021 e já existem diversas ações que simplesmente buscam o site da instituição para olhar como que está o nível de amadurecimento em relação à LGPD. Então, o que essas ações questionam? O site não possui informação sobre quem será o encarregado, como eu poderia obter a forma de tratamento dos meus dados na instituição. Então, a partir de agosto, se realmente, né, essas causas lograrem êxito, haverá já aplicação de uma penalidade. Então, a gente precisa ponderar se realmente é um custo ou se é um investimento. Eu acredito que investir na transparência, no amadurecimento, nessa cultura, sem dúvida nenhuma, é um grande investimento para a instituição e para toda a sociedade também. Bom, fico por aqui. E espero estar nos próximos também, COVAC 1010.
e até os próximos. Tchau!